como desenhar um olho do zero para você que é completamente iniciante, usando somente um lápis, uma borracha e qualquer papel que você tiver em casa, sem conhecimento nenhum. Seja muito bem-vindo, eu sou a desenhista Ana Antunes, desenhista profissional há mais de 15 anos. Eu ensino você a sair do bonequinho de palito, daquele que é igual um palitinho mesmo, até o realismo fotográfico, daquele que parece foto. Já se inscreve, já deixa o seu like, pega o seu material, já deixa o seu like, bora para esse tutorial que tá simplesmente imperdível. Como a gente tá desenhando um olho realista, o olho, gente, todo olho é um círculo no meio, tá? Toda íris, mesmo que tenha várias posições, ela é um círculo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar um lápis e você vai fazer um círculo. Ó, não precisa ser perfeito, mas você vai fazer o melhor círculo que você conseguir. Depois que você fizer, você vai fazer outro círculo no meio. Por quê? A gente vai fazer o quê? A pupila. A pupila nessa foto, ela tá um pouco grande. Então, a gente vai fazer ela maiorzinha. Não precisa ser perfeito. Esse olho tem uma pupila grande. Então, a gente vai fazer a pupila grande. E eu tô usando um papel, mesmo papel que você usa na sua casa, tipo sulfite e tal. Nesse olho, a gente percebe que a pele do olho, ela pega um pouco acima da pupila e aí o olho parte. Vocês conseguem ver? Então, a gente vai chegar um pouco acima aqui e vai partir no mesmo formato do olho. Tá vendo? Porque na foto tá a pupila e você parte um pouco acima. Estão vendo? E aí eu fiz na mesma direção. A gente vai ter que pegar a proporção. Como assim pegar a proporção? Esse pupila que a gente fez, a gente vai usar ela como base para desenhar tudo que a gente tá vendo. Tudo vai ser em relação à pupila, a íris. Por quê? Porque a gente definiu desse tamanho. A partir do momento que é desse tamanho, ainda que aqui seja um tamanho diferente, ela vai seguir a mesma proporção do que a foto. Então, a gente vai pegar a proporção da íris, tá? Como assim? Primeiramente, a gente vai fazer um X, vai fazer tipo uma cruz totalmente central ao olho. Porque vai nos ajudar melhor, tá? Totalmente central. Porque isso vai ajudar a gente melhor. Faz um X totalmente central. Depois que eu fiz a cruz, a gente vai chegar no meio do olho da referência, que no caso eu que tenho aqui, mas ó, e tô pegando a largura da bolinha, porque a largura da bolinha é a minha referência. Se eu chegar aqui no meio dela e passar pro lado, eu percebo que o lado mais largo desse olho vai aqui, ó. O que essa marcação quer dizer? Significa que eu tô pegando a proporção. Significa que esse tamanho aqui do branco em relação à pupila é o quê? 2/3 da pupila. 1/3, 2/3, 3/3, tá? Vamos lá de novo. Tamanho da pupila. Isso aqui é proporção, gente, na raça. Só quem é muito raçudo, quem é muito raiz que faz desse jeito. Pupila, uma vez. Se eu passar ela toda pro lado, eu marquei que 2/3 da pupila equivalem ao lado mais largo da parte em branco. Então, eu vou vir com um papel, agora você vai pegar outro papel e vai fazer assim, ó. Vai no meio do X e marca a pupila. Esse é o tamanho da sua pupila. Se você marcar mais ou menos 2/3, 1, 2, 3. Esse espaço aqui de 2/3 é o tamanho da parte branca do seu olho. Então, vamos passar para o lado 2/3, esse ponto. Significa que exatamente nesse ponto aqui, que é a parte branca do olho. Agora, a gente quer saber qual altura ou largura, qual a altura desse ponto. A gente já achou a largura, a altura. A gente vai vir fazer uma linha imaginária no centro, igual a gente fez. E aí, a gente vai descendo e vai descobrir aonde que ele para. E eu acabei de descobrir uma coisa muito legal. Exatamente no ponto que começa a pupila, é a altura do ponto branco aqui. Eu achei uma coincidência. E a gente tem que procurar essas coincidências. Então, se eu vir no meu desenho onde começa a pupila
e fazer um risquinho, nesse ponto aqui é a altura do meu olho. Gente, não é fácil o jeito que eu tô fazendo, mas é o jeito mais raiz que tem pra você achar a proporção. Quem faz do jeito que eu tô fazendo aqui, consegue desenhar qualquer coisa. Muitos desenhistas nem sabem fazer isso aqui, fica só copiando. Então, agora a gente vai juntar os dois riscos que a gente fez, tá? Juntou. Agora a gente quer achar esse espaço aqui, ó. A gente vai fazer uma cruz imaginária na nossa foto, igual a gente tá aqui. E aí, nessa cruz imaginária, eu vou chegar no meio da pupila e marcar de novo a minha largura da minha pupila. Aliás, da minha íris. Porque ela é a referência que eu vou usar pra tudo, tá? Quem tá curtindo, dá muito like e manda eu nos comentários. Agora, nessa cruz imaginária no meio do olho, eu vou passar pro lado e eu vou descobrir qual que é essa parte branca em relação à pupila. Eu tô descobrindo o quê? A proporção. Só que é bom você fazer do meio pra você não se perder. Se eu passar pro lado, eu descubro que a parte branca até a lado lacrimejal é praticamente uma pupila inteira. Olha que legal, como é que Deus é perfeito na hora que ele criou o olho humano. Se eu pegar a largura da pupila não, da íris, e passar ela toda pro lado, onde ela começa e descer, eu percebo que é praticamente uma íris inteira pro lado, um pouquinho menor, uma gotinha menor, onde começa o olho. Essa é a proporção do olho. Só que eu não posso usar essa marcação aqui, porque minha bolinha tá num tamanho diferente. Deus é perfeito, né? Então, eu vou vir no centro do meu olho, você vai fazer isso com outra folha e pegar a largura da sua pupila do meio, pra você não se confundir. Passa 100% pro lado e marca um pouquinho menor, é onde começa o seu olho. Olha como que Deus é perfeito. Agora a gente quer saber a altura, a gente já achou a largura. A gente vai de novo voltar pro olho, a gente vai tentar achar alguma coincidência dessa altura no ponto aqui, ó. Aí eu percebo que é mais ou menos na metade desse espaço da pupila. Vamos lá. Como assim? Se eu pegar essa parte de baixo do olho e pôr na metade dela e jogar pro lado, é onde começa o olho. Então, tudo no seu desenho você vai julgar de metades em metades. Ó, metade dessa parte de baixo, se eu jogar pro lado, eu acho esse ponto. Esse ponto é exatamente a altura do início do olho. Lembrando que eu sou a criadora do método do palitorrealismo, que é um curso que você não precisa ter dom nenhum para você aprender a desenhar fotografias. Em 3 meses você aprende a desenhar comigo e você aprende também a ganhar renda extra. Então agora, gente, pra gente fazer, a gente vai analisar o formato dessa foto. Vocês estão vendo que agora é tipo bem redondinho, esse ponto até esse é tipo uma linha meio arredondada. A gente vai copiar esse formato porque a gente já tem 2 pontos. Só vai ligar 2 pontos. Então, a gente vem e liga 2 pontos, ok? Agora, a gente vai perceber que a pele começa a encostar na sua pupila, mas muito pouco. Então, a gente vai só encostar na pupila aqui, ó, muito pouco, pra gente conseguir cortar a parte de baixo. Agora, a parte de baixo, a gente vai ter que enxergar o formato negativo pra gente conseguir enxergar. Uma coisa que eu ensino no pilar 3 do palitorrealismo chama formato negativo. Meus alunos amam isso. O que é formato negativo? É você olhar o antedesenho para você conseguir achar o desenho. Nossa, Ana, você tá doida? Vamos lá. Pra gente desenhar esse olho, a gente não pode usar o olho. A gente não pode tentar desenhar o olho. A gente tem que tentar desenhar o formato inverso do olho. Como assim? A parte branca do olho, olha o desenho dela, presta atenção. Ela é como se fosse um triângulo meio irregular. Tenta olhar só o branco e não o olho. Tenta olhar só a parte branca. Ela faz esse formato aqui, ó. Esse é o antedesenho. É quando você olha o formato de sombras de uma maneira inversa. Ao invés de você quer desenhar o olho, mas para isso você olha o formato do branco. Aí depois vem aqui, ó. Vocês estão vendo? O antedesenho é esse. É o antedesenho do olho. Pra gente fazer, a gente vai ter que um pouco enxergar também o antedesenho e colocar ele aqui. Como assim? A gente já entendeu que o formato é esse. A gente vai encaixar esse formato aqui.
Ó, a gente começa aqui embaixo, vai subindo, subindo. Aí depois ele faz um formatinho aqui, ó. É o antidesenho. Você tem que enxergar ele de uma maneira inversa. Tá vendo? Aí, aonde ele sobe aqui, tem a área lacrimejal. Cuidado, desenhistas iniciantes costumam fazer essa área muito pequena. Você não pode deixar ela pequena. Só pra você ter uma noção de proporção, eu vou pegar... Oh, meu Deus. Eu vou pegar no meu desenho aqui a largura da minha pupila. Tá vendo? Se eu pegar, a área lacrimejal é maior do que a minha pupila. Vocês estão vendo? É maior. Entendeu? Cuidado para não errar isso. Então, você vai pegar aqui a largura da sua pupila. Você vai jogar pra cá e deixar um pouco maior ainda. E você vai achar a área lacrimejal. Muito iniciante erra isso, faz pequenininha. Cuidado, tá? Lembrando, gente, se você tá gostando dessa aula, imagina o tanto que vocês não vão gostar do meu curso do Palito ao Realismo. E esse resultado tá muito limitado, porque eu tô usando papel sulfite com um lápis só. No meu curso eu ensino a usar vários materiais, vários papéis, vai ficar 10 vezes melhor, tá bom? Fechou. Agora, pra fechar, a gente vai fazer o antidesenho de novo. O que é o antidesenho? Quem consegue me explicar no chat? A gente tem que observar o formato da parte branca. Assim, aí ela entra pra dentro assim, aí ela tem um negócio assim, ó. Esse é o antidesenho. Então, gente, essa parte aqui, ela dá uma volta um pouco por baixo e encontra aqui embaixo. Gente, não precisa de dom para aprender a desenhar, tá? Precisa de esforço, de treino e do método correto, fechou? Muita gente que entrou no meu curso que achava que não tinha dom, saiu desenhando retratos a ponto de comprar quadros de 1.000, 2.000, 3.000 reais depois que entrou no meu curso, gente. Então, ó, beleza. Agora, gente, que a gente terminou o olho, a gente vai achar a altura da pálpebra. Só que a gente vai achar a altura no meio. A gente vai fazer o quê? Usar a proporção. Eu vou, gente, pegar como referência a minha pupila, porque eu acho que é uma coisa que tá mais perto. Eu vou virar ela. E aí eu percebo que exatamente... Olha como é que Deus é perfeito. Exatamente na onde começa o olho até a pálpebra é exatamente a largura da pupila. Vocês estão vendo? De novo. Largura da pupila. Peguei. Aí eu virei no ponto central, exatamente a largura da pupila é a largura da minha pálpebra. Estão vendo? Então, você vai pegar no seu desenho, você vai pegar o tamanho da sua pupila, lembrando que você tem acertado o tamanho da sua pupila, tá? Aí, se você tiver errado, vai sair tudo torto. Antidesenho é enxergar partes inferiores, enxergar e tentar copiar de fora pra dentro. Mas quem não conseguir enxergar dessa maneira, você pode pegar exatamente a largura da sua pupila no parte central. Virar ela um pouco maior, ó. E aqui, ó. Um pouco maior. Olha aqui. Essa é a altura. Por que todo desenhista tem que fazer assim? Porque ela mente. Você acha que ela é pequenininha, mas na verdade ela é grande, essa área. Muita gente erra. Então você precisa medir. Agora, gente, eu não vou medir os próximos pontos porque é meio paralelo. Tipo assim, eu fico um pouco paralelo. Mas se você tiver dificuldade, eu faço devagar. Vocês percebem que ela vai descendo, vai ter um ponto alto, depois ela cai de uma vez? O ponto alto é mais ou menos nessa altura aqui, ó. Mais ou menos metade da parte em branco, cai o ponto alto. Então, e é meio paralelo. Como assim paralelo? Ela continua mais ou menos a mesma grossura. Então, ela vai até aqui, aí depois ela cai de uma vez e começa a afinar só um pouquinho, quase nada. Ok? Agora, gente, aqui também começa a cair. Bem no final do olho começa a cair. Bem no final do olho começa a cair. Então, a gente vai mais ou menos seguir o desenho até mais ou menos o final do olho. Depois, você vai cair, tá bom? E quando a gente cai, a gente vai fazer outro risco um pouco maior. Tipo um triângulozinho, ao antidesenho. Um triângulozinho, tá vendo um triângulozinho? A gente vai fazer o triângulozinho aqui no final. Agora, a gente vai partir pro sombreado. Eu não tô usando material de qualidade, eu tô usando papel sulfite, eu tô usando uma lapiseira.
Então, gente, meu material tá muito ruim. Mas eu vou usar o que você tem em casa, tá? Você vai pegar a sua borracha. A gente terminou, gente, a proporção do olho, é isso aí. Agora a gente vai pegar a sua borracha e vai apagar todas as linhas guias. Eu tô usando o lipa-tipo, só de usar que você tem. E você vai apagar 80% do desenho. Você vai deixar aparecendo 80% do desenho, combinado? É uma aula quebrando galho, gente. Numa aula profissional do meu curso, eu ensino com os materiais corretos. Mas como muita gente não tem material, eu vou usar o que você tem, tá bom? A pupila, gente, ela tem uns reflexos que a gente vai isolar. Então, nessa parte dentro desse círculo, tem tipo um quadrado aqui. Depois, um outro formato meio esquisito assim. Mais ou menos assim, ó. Tá? A gente vai isolar, porque a gente não tá com um material muito bom, então o jeito é isolar, não tem muito o que fazer. Aí você vai pegar o seu lápis, vai apontar ele bem. E dentro desse formato esquisitão que ficou, a gente vai escurecer. O mais escuro que você conseguir, tá bom? Tenta deixar a bolinha bonitinha, tá? Agora, gente, a gente vai fazer esse reflexo. Tem uns cílios dentro dele, uns risquinhos assim, ó, tá vendo? Aí tem uns negócios assim. Tem tipo uns riscos. A gente vai terminar de marcar esse reflexo pra fora, que é tipo esse formato aqui, ó. Essa foto é até um pouco difícil. Aí tem uns fios dentro dele assim, ó, tá vendo? Faz assim, ó. Agora, que a gente marcou mais ou menos aqui, ó, onde tem o reflexo, a gente vai fortalecer a íris, que é a bola do olho, a bola grande. Só arrumar um pouco mais e deixar ela forte de novo. Médio forte, tá? Agora, meu pessoal, a gente vai começar com sombreado leve. O sombreado, você vai fazer só alguns coloridinhos, assim. Com direções da maneira que você tentando fazer o mais homogêneo, ou seja, tentando fazer a menor variação possível. A gente vai começar em volta aqui, vai fazer aqui, vai fazer aqui, tá vendo? Então, a gente vai fazer um coloridinho aqui, aqui e aqui. Coloridinho, do jeito que você conseguir fazer, assim, tá bom? Coloridinho, nada demais. Agora, depois que a gente fez... Então, gente, eu não vou usar o boleador porque eu tô usando só um lápis com papel sulfite. Eu tô usando o menor número de material possível pra vocês conseguirem acompanhar. Se não fosse essa situação, eu estaria usando outros materiais. Agora, gente, a gente vai escurecer essa parte também, na mesmo tanto que a gente escureceu, num tom médio, e fazer coloridinho, tentando não mudar a pressão da mão. E agora, o restante do olho, a gente vai fazer um pouco mais claro. Aí, você vai segurar na ponta da sua lapiseira, aqui em cima, ou do seu lápis, pra ficar leve. Toda vez que você segura na ponta, fica leve. E aí, a gente vai, no mesmo sentido, colorir tudo, tá bom? E aí, você vai deixar essa parte do reflexo aqui, ó. Essa parte aqui, você vai deixar branca. E agora, você vai colorir pro outro lado, segurando na ponta e escurecendo só um pouquinho o olho. Combinado? Agora, gente, você vai pegar o seu cotonete e você vai pôr pouca pressão. Não age na ignorância, vai devagar. E aí você vai pegar e tentar achar uma quina dele, que vai ficar um pouco mais fino. E devagarinho, sem sair do olho, você vai esfumar tudo, menos a parte preta e menos o reflexo. Tudo que for cinza, que for o meio termo, você vai passar devagarinho pra tirar a marcação. Cuidado pra você não borrar pro lado de fora. Devagarinho, você vai tirar a marcação. Não borra pro lado. E não também escurece o reflexo também, tá? Devagarinho. Pronto. Tá bom? Bem levinho, sem medo, tá? Tranquilo. Aqui a gente pode até escurecer mais o centro, porque é bem preto, tá vendo? Aqui em cima é escuro. Beleza, vamos continuar, fechou? Agora a gente vai fazer várias texturas, porque esse olho tem muita textura. Deixa eu fazer mais uns fios aqui. Eu acho que eu peguei um olho até bem difícil pro iniciante, mas tudo bem. Eu tô escurecendo só mais um pouquinho as bordas. Só mais um pouquinho. Beleza. Agora, gente, se a gente analisar o olho, tá aqui,
e as fibras estão saindo de dentro pra fora, tá vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo observar? Que é mais ou menos nesse formato? A gente tem que seguir isso. A parte pequenininha interna que eu tô circulando aqui, ela tem um pouco mais de textura. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uns rabiscadinhos menores em volta da bolinha preta. Um rabiscadinho menor em volta da bolinha preta. Lembrando, gente, que também não é exatamente assim que eu ensino no palitorrealismo, porque no palitorrealismo você tem os pilares, os 6 pilares, eu ensino por pilar. Então, lá é 10 vezes mais fácil de você aprender, tá bom? Eu fiz o quê? Um rabiscadinho em volta aqui, ó. Agora, acontece um negócio legal, tem tipo umas teias de aranha no meio. Então, a gente vai fazer tipo umas teias de aranha em volta do rabiscadinho. Não tá ficando idêntico, mas é uma maneira de um total iniciante conseguir acompanhar. A gente vai fazer umas teias de aranha aqui dentro, ó. Só algumas. Umas teias de aranha. Na parte de dentro que sobrou, a gente vai fazer uns fiozinhos bem pequenininhos. Fiozinhos mesmo. Fiozinhos, fiozinho, fio. Tudo indo pro centro. E faz ela levemente irregular, bem fininha. Aponta seu lápis e faz fiozinho. Fio. Se isso aqui... E aí, tem também tipo um risco aqui, ó. Agora... Nessa parte de cima aqui, tem uns reflexos dos cílios. Então, eu vou fazer alguns cílios aqui, ó. Pronto. Agora, gente, eu vou reforçar. A gente acabou a parte do centro. Não ficou hiperrealista. É só para um iniciante conseguir guiar. E eu tô reforçando só um pouco o formato aqui para não se perder. O branco do olho não é branco de olho, tá? O branco do olho não é branco, ele é cinza. E isso eu ensino na escala de tons, que é o 4º pilar do realismo fotográfico do meu curso. Na verdade é cinza, gente, não é branco, é cinza. Então aqui é cinza e depois é um cinza mais claro, mas aqui ainda não é branco, é cinza também. Então você vai pegar o seu cotonete, que tá levemente sujo, e você vai devagarinho, sem fazer nada, você vai escurecer o começo aqui do olho, ó. Devagarinho. Só um pouco. Pronto. Aí, com o restante que sobrou, você vai escurecer o restante muito menos. Tá vendo? Aí, se sumiu o seu desenho, você volta o desenho. Agora, você vai chegar com o seu cotonete sujo. Aqui tem uma pequena sombra. Bem nessa parte aqui, você vai escurecer um pouco. Você vai dar uma escurecida nessa negócio lacrimejal aqui e jogar pra dentro, mas você não vai deixar 100% branco. Tá? Na íris, a gente vai dar um toque. Se você não tiver, não tem problema. Quem tiver uma borracha fina, você vai aumentar o brilho do reflexo, porque ele tá bem brilhoso. Você vai voltar o brilho. Mais ainda, ó. E você pode até fazer alguns risquinhos aqui pra ficar mais realista. Mas se você não tiver, não tem problema, tá? Beleza. Agora, a gente vai fazer a área lacrimejal. O que é a lacrimejal? É esse ladinho aqui, ó. A gente vai... Ela tem um formato, esse aqui é o pilar 4 do realismo fotográfico, formato de sombras. Aliás, é o pilar 3. Tem um formato de sombra assim, ó. Tá vendo? Na foto. E a gente vai escurecer ela um pouquinho. Pouquinho. Aqui você vai deixar claro. E aqui tem como se fosse uma pelinha com esse formato de cima pra baixo. Pronto, fizemos. E embaixo escurece um pouco. Pra gente esfumar, a gente vai vir só um pouquinho, sem sair pra fora. Pronto. Quem tiver borracha fina, vai fazer um brilhozinho que tem aqui nessa pelinha e outro brilho que tem aqui dentro, tá? Agora, a gente vai fazer muito levemente a pele. Aqui é um pouco marcado, mas é pouco. Pouco. E aí tem um risquinho que é a área lacrimejal, tá? Beleza. Aí aqui embaixo tem como se fosse uma pelinha que sobe aqui, beleza? Show. A pele é muito sensível, só que como a gente tá sem material, eu faria com grafite em pó. Mas como eu me propus a usar o material mais simples que eu tiver, a gente vai fazer com a Ashura. A Ashura usa muito em revista em quadrinho. É quando você faz
coloridinhos e depois você tira a textura e você cria sombras, tá? Eu não gosto de fazer no desenho, mas eu vou fazer dada a proposta. Tem uma sombra bem aqui no formato de sombras, aqui ó, uma sombra. A gente vai ter que criar essa sombra. Como? Colore, leve com a mão em cima da lapiseira, lembra? Colore primeiro para um lado. Com a mesma pressão. Depois, você vai colorir para o outro lado. Desse jeito, você vai criar uma sombra que vai ficar suave depois. Tá? A gente vai fazer alguns risquinhos no formato dessa aqui. E perto do olho, a gente vai escurecer um pouco também, que é a pele. Mas essa pelinha, a gente vai deixar ela clara. Aí, a gente vai fazer mais alguns riscos no formato do olho, assim. Tá? Pronto. E vai aumentar só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Você vai pegar o seu algodão, tá? E levemente a gente vai passar por cima, fazendo o formato do olho, assim. Tá vendo que eu tô fazendo de frente pra trás, frente pra trás? Aqui eu tô colocando um pouco mais de força aqui no canto. Aí a gente... Eu tô vindo com o meu cotonete, com o meu algodão e tô forçando um pouquinho aqui do lado, aí tá escurecendo um pouco, tá vendo? Agora, eu posso usar o restante de grafite que ficou aqui e fazer um pouco na pálpebra de cima, pra ela ficar um pouco cinza. Agora, ainda não tá bom. Essa área aqui, ela é bem escurinha aqui. Tá vendo? Ainda não tá escuro, não tá legal. A gente vai fazer coloridinho de novo, por cima. Por quê? Porque desenho realista a gente trabalha por camadas. Faz uma vez, esfuma e faz de novo. Por isso que o papel fino não é adequado, porque ele não aguenta camadas, tá? Aí eu tô vindo com cotonete, meio arredondo, e aí eu tô tirando a marcação. E eu tô evitando essa linha aqui pra ela ficar clarinha. Ótimo, lindo. Eu vou só reforçar essa pelinha. Pronto. Reforcei a pelinha. A gente vai fazer uma das partes que eu mais gosto, que é os cílios. Ó, eu só vou escurecer um pouquinho aqui e arrumar o formato. Como que a gente vai fazer os cílios? Ah, aqui também tem uma sombra maior aqui, ó. A gente vai fazer os cílios, a parte de baixo. Cílios, gente, não vai... Os cílios é sempre depois da sombra, porque ele vem depois. Textura é sempre depois das sombras. Por isso que o pilar 6 do realismo fotográfico, eu ensino a fazer textura só no final. Porque é a última coisa. Pessoal, a gente tem que, antes de desenhar, a gente tem que estudar. Aqui tá o olho, ó. Finge. Os cílios na imagem, ele tá pra fora, fora, frente, frente, fica pequena e muda a direção. Pequeno e muda a direção. Grande, pequeno. Ok? A gente vai seguir isso. Então, você tem que fazer devagar. Vamos começar pelo pequeno. Do olho pra cá, é pouquíssimos cílios e ele começa depois dessa linha aqui, ele começa. É muito petitinho. Olha antes de eu fazer. Começa aqui, ó. Primeiro tem uns cílios meio jogados, aleatórios. Ah, os cílios, gente, você começa forte e solta. Começa forte e solta. Aí tem alguns negócios meio jogados aqui, ó. Tá vendo? Aí tem uns que sai pra cima. Isso é bem bobeira. Aí depois ele começa a virar ganchinho. Ele começa a virar uns ganchinhos. Então, ó, você vai fazer uns ganchinhos pititinhos aqui, ó. Pequenininho. Uns ganchinhos irregulares. Ganchinho, ganchinho, ganchinho. Um em cima do outro, ganchinho, ganchinho. Faz uns ganchinhos pequenininho e alguns com os formatos irregulares. Cílios é sempre depois. Na altura do olho... Ah, detalhe, gente. Em volta do olho tem uma pequena sombra que chama esclerose. Eu esqueci o nome dessa sombra. É um nome do olho que fala que é esclerose. Esqueci o nome. Tem tipo uma pequena sombrinha em volta do olho que eu acho que fica tão bonito. Agora, a gente vai fazer só a altura da pupila. Só até aqui. Aqui, o cílio já tá ficando um pouco mais pra frente. Então, tem uns ganchinhos aqui. E aí, ele muda a direção, ó. Mudou. Aí, tem uns ganchinhos. Mudou. Aí, tem alguns meios irregulares. A ponta é sempre leve. Aí, tem um ganchinho, pronto. Ganchinho, pronto. Aí, é meio irregular um pouquinho, tá?
Agora, nesse lado, ele já vai pra fora e é um pouco maior. Então, tem uns que são soltos assim, ó. Aí tem uns que tem tipo um tufo. Um em cima do outro assim, ó. Tufo. Aí depende muito da imagem. Todos os cílios é individual. E aí ele já tá indo pra fora. Aí você solta. Fora, solta. Solta. Aí tem uns irregulares aqui, ó. Fora. Eu até tô fazendo um pouquinho maior. Aí ele vai ficando cada vez mais inclinado. Até ficar praticamente pra fora, ó. Agora, a gente vai pra parte de cima. Antes da gente fazer os cílios de cima, a gente vai marcar o formato de sombra, porque tem muito aglomerado de sombra nessa parte aqui, ó. Então, a gente vai fazer um coloridinho pra gente preparar a base da sombra. Tem tanto fio em cima do outro que é mais fácil a gente fazer uma sombra do que fazer um a um, tá? Então, a gente vai fazer uma base de sombra pra preparar. Aí, a gente vai fazer o quê? Esfumar com cotonete. O material que eu vou usar pra quem é completo iniciante conseguir acompanhar, tá bom? Eu gosto muito também de arrumar o desenho da pálpebra. Tá vendo? Ela é muito bem definida, a maioria das pálpebras. Então, você vai ter que arrumar o desenho dela. Aí, ela cai aqui e ela continua reta aqui, lembra? Agora, antes da gente fazer os cílios, a gente sempre faz a sombra. Então, primeiro a gente vai fazer umas achuras, que eu já expliquei o que é. Aqui, ó. Porque ela é bem escurinho aqui, porque pra dar... Gente, toda vez que você cria volume, que você põe sombra, você cria profundidade. Só existe profundidade com sombras. Gente, todo esse canto aqui, vou até tirar um pouco do zoom, ele tem muita sombra. Então, a gente vai fazer a achura. Eu tô segurando na ponta do lápis, da lapiseira, e fazendo o quê? Assim, ó. Aí, eu venho no sentido inverso e faço a mesma coisa. Pronto. Em cima da pálpebra, ela tem uma sombra também, assim que sai dela, mas ela é leve. Então, a gente vai fazer uma sombrinha saindo da pálpebra. Aí, pra você fazer um gradiente, você começa forte, tira a pressão da mão e solta. A gente vai fazer um gradiente. Em volta da pálpebra, a gente vai escurecer, soltar. Escurecer, soltar. Escurecer, soltar. Pra ficar o quê? Suave. Tá? Aqui a gente pode escurecer bem mais, ó. Eu tô usando lapiseira 2B, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Agora, gente, a gente tem que esfumar, né? Você vai pegar o seu algodão e vai o quê? Movimentos circulares. E você vai passar um pouco por cima desse início aqui, só um pouco, pra deixar um pouco cinza. Movimentos circulares, você vai criar sombra, tá vendo? Gente, se você não ficar muito parecido com o meu, gente, eu faço isso tem muito tempo, não se cobre. Isso aqui é uma coisa que tem que fazer vários e vários até ficar bom, tá bom? Onde que compra o grafite 2B? É a internet mesmo, qualquer papelaria vende. Beleza, agora, gente, o risquinho, ele tá sumindo da pálpebra, a gente vai reforçar ele. Toda vez que você esfuma, o seu desenho dá uma apagada, é normal, tá? Porque ele tá retirando parte do grafite. Então, toda vez que você esfuma, você tem que redesenhar. Então, eu tô redesenhando a parte escura, que aqui ainda é mais escuro. Eu tô pegando na ponta do lápis e criando sombra aqui, ó. Outra coisa, a sombra dos cílios de cima é mais escura, então eu vou pôr um pouco mais de pressão. Agora, gente, a parte de cima é a coisa que eu mais gosto. Antes da gente fazer os cílios, a gente vai fazer um pouco da pele. Bem clarinho, a gente vai fazer uns riscos, bem claro, gente, em torno aqui, ó, tá vendo? Pra dar uma texturizada na pele. Bem claro. Risquinho. Aí, bem clarinho, tá? Aí você vai suavizar só um pouco, não força a mão. Você vai suavizar só um pouco. Pronto, fechou. Eu vou, gente, colocar só mais uma camada de sombra aqui, porque ela é bem escura na imagem, então você vai e faz outra camada. O 2B a gente consegue escurecer muita coisa. Pra você saber quão escura é uma parte, vocês vão ter que estudar o palito ao realismo, tá?
Lembrando que eu sou a criadora do método do Palito ao Realismo, que é um curso que te ensina a sair do boneco de palito até o realismo fotográfico. Você que acha que não tem dom, você que nunca desenhou nada, ou você que já tem alguma experiência, tá? Agora a gente vai esfumar pela última vez aqui, pronto. Lembra, quando esfuma, clareia, é normal. Agora, os cílios de cima, a gente tem que estudar ele primeiro. Aqui, primeiro, ele começa caindo, 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 de acordo com a imagem. Depois ele sobe de uma vez, fica meio reto, e aí ele muda de direção e fica grande. Vira uns garranchos, depois ele vai caindo um pouco e ele vai ficando meio reto. Reto e grande, até ele ficar totalmente pro lado. Tá vendo? Você tem que fazer esse estudo antes. Os cílios, ele começa pra baixo, bem leve. Então, eu vou começar pequeno, fraco pra baixo. Aqui, ó, pequeno, fraco. Pequeno, pequeno. Agora, do nada, ele vira um garrancho e sobe, sobe. Garrancho, sobe. Garrancho, sobe. Garrancho, sobe. Aí, ele vai mudando de direção. Vai ficando aqui, ó. E, às vezes, gente, na base dos cílios, ele cria até um triângulo. Repara, ó. Sobe. A ponta, ela é leve. E embaixo cria um triângulo. Redondo, sobe. Redondo, sobe. Redondo, sobe. Redondo, sobe. Tá? Aí, você vai colocar mais força no início pra ele... Aí, dentro do olho, aparecem uns cílios também, ó. Dentro da parte branca, fazendo uns trem redondo, ó. Pronto, só no início. Agora, redondo, sobe. Aí tem uns fios meio soltos. Aqui tem muito... Aí começam uns cílios meio grosso, bem pro lado. Aí você engrossa ele mais pro lado. Engrossa, engrossa, engrossa. Aí ele começa a sair pra fora, quase pro lado, ó. Sair pra fora, quase pro lado, tá vendo? Sair pra fora, quase pro lado. Aí ele desce um pouco, tem até uns fios mais retos aqui embaixo, ó. Aqui, a gente vai criar um pouco mais de sombra, porque ele tem muitos cílios aqui. E aí tem uns risquinhos aqui na base dos cílios, que vai dar a impressão de mais cílios ainda. Pronto, gente. Terminamos o olho.